a todos e todas. Eu gostaria, nesse momento, de, em nome do sindicato, nos solidarizar com a família da nossa trabalhadora Candeias Dantas, pelo momento que ela e a família dela, a família, né, do nosso amigo Augusto, pela perda do filho, né, Augusto Júnior. Então, como ela é nossa filiada, né, e também a questão humana, né, então eu peço que a gente fique de pé em respeito, um minuto de silêncio por esse momento tão difícil de enfrentar da nossa trabalhadora Candeias Dantas. Então, que a gente possa, em respeito a essa dor, a essa perda, que a gente possa se solidarizar com esse momento. Bem, além da dor, né, da perda do ocorrido, a dor da espera, né, que nós aqui, como família, nós só temos que vibrar energias positivas, né, de força e coragem, certo? Então, como iniciando aqui, eu gostaria mais uma vez de agradecer o espaço do povo, a Casa do Povo, e como Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Então, sempre a gente vem aqui, no começo do ano, fazer o lançamento da campanha. Então, nesse momento, nós estamos aqui para avaliar como foi essa campanha salarial 2025. Primeiro, eu gostaria, assim, de, continuando, informar que eu não terei condições de ficar para um possível debate, né? Assim, da minha parte, eu não vejo nem que seria necessário um debate, porque eu tenho um compromisso logo após aqui. Então, qualquer dúvida, a gente pode elucidar e voltar aqui, certo? Então, como o objetivo é avaliar um pouco nossa campanha salarial, nós vamos aqui retomar um pouco, né, e a gente sempre valoriza esse momento, porque é o momento, a Câmara Municipal, né, toma conhecimento das demandas, que interessa, sim, ao município, não é só a servidor público, porque quando a gente defende melhorias, automaticamente a melhoria para a sociedade, né? Um servidor público valorizado é um trabalho, né, que a gente prima por ele. Certo? Então, assim, nós avançamos apenas nos reajustes, né, do magistério, o reajuste de quem tem plano de cargos e carreiras, e também na progressão, que foi um pouco que faltava para o magistério, e 2,5% para a saúde. Nós avançamos apenas nesses 3 pontos. Na verdade, 4 pontos. Em outro ponto que a gente avançou foi na própria negociação. O prefeito se disponibilizou com a gestão em receber mais o sindicato, em dialogar mais de uma certa forma, né? Nós reconhecemos os momentos que toda vez que a gente senta, não tem dificuldade para sentar de maneira nenhuma. A gente vai improvisando, a gente também não quer isso, improvisar, bate lá, né, bate na casa do prefeito, não é essa a nossa relação, não deve ser. A relação é institucional e política, né, política no sentido de não ser nada individual, né? Então, a gente avançou nesses pontos, porém, nós deixamos de avançar bastante em outras questões. Na primeira negociação que nós tivemos com o prefeito e a equipe, né, os secretários, foi dia 24 de janeiro, eu lembro que faltava exatamente um mês para o meu aniversário. Então, eu lembro demais, 24 de janeiro. Então, menos de um mês da gestão, a gente estava se reunindo, né? Mas nós tivemos, assim,
um protelamento muito grande, uma demora muito grande para avançar nesses outros pontos que eu coloquei aqui, né? O que a gente conseguiu, a gente já falou aqui, né? Em que é que nós tivemos dificuldades ao longo do ano, né? Nós tivemos dificuldade na licença-prêmio, na concessão. A licença-prêmio foi, desde 2013, Kátia estava lembrando, que a gente não consegue né, usufruir essa licença com todos os direitos, né? Nós tivemos, foi alterada a LD, a lei orgânica, não é? Mas qual é a dificuldade? Somente 5 trabalhadores ou trabalhadoras estão usufruindo dessa lei e precisa estar doente. Neste tanto, uma pessoa ligou e disse, precisa estar praticamente, desculpa o exagero, mas precisa estar disputando quem está mais doente do que outra pessoa. Apenas 5 servidores. Então, nós consideramos violação à lei, com todo respeito a quem discordar da gente com outros argumentos. Primeiro, já era lei, se reforçou na lei orgânica, mas 5 pessoas apenas estão usando dessa licença, e 1 mês apenas. E não é só em Jaguaribara, mas nesse período, nesse tempo, tem muito adoecimento da classe trabalhadora. Umas categorias mais do que outras. Né? Então, isso é fato, é estrutural, não adianta a gente estar dizendo, é porque traz muito atestado. No geral, é isso. É o adoecimento, que não é só em Jaguaribara. É estrutural, como eu já disse em mesa de negociação. É a questão da insalubridade dos profissionais da saúde. Né? Já tem laudo feito e tudo, né? Seria acrescentar mais 20% em quem é efetivo. Por que a gente diz quem é efetivo, gente? Porque não é para ter tanta contratação no serviço público após um concurso. Então, a gente não está com a bandeira de contratado, porque, na prática, é isso. Contratação é para uma eventual substituição, aqui que a gente já sabe, que eu não vou me alongar. Então, mais esses 20%, a gente tem laudo, a gestão disse que ia fazer um laudo para comparar, não fez até agora. Nós estamos em 1º de dezembro. O laudo técnico, o nosso está pronto. Né? Um laudo técnico não se discute, mas a prefeitura quis fazer mas não fez. Não fez levantamento para apresentar a categoria. Passou o ano despercebido. E nós não entendemos que os ganhos têm que ser só para tal categoria, porque merece mais ou merece menos. Não é isso. Não é? Então, para valorizar, tem que se cumprir essas leis que são aprovadas. Foi aprovada aqui, tudo isso. Já a lei no caso que eu citei há pouco tempo, das licenças, do Vale Alimentação, foi aprovado em setembro. O Vale Alimentação foi garantido a partir de 24 de janeiro. Até hoje não está no bolso de quem, da categoria que mais precisa, que é mais esquecida e desvalorizada. Né? O Vale Alimentação de R$200 apenas, que muitos deles estão na Secretaria da Educação, só R$200, dinheiro tem, que a gente vê a licitação de 4 milhões para compra de livros e não tem R$200 para valorizar quem limpa a escola, quem cuida de toda a alimentação, quem é servidor público, como qualquer um de nós. Né? Então, não é o sindicato que está dando as costas para isso. Essa luta, ela existe. Outro para essa categoria para a categoria dos auxiliares de nível médio. O plano de cargos e carreiras. A gente diz com toda sinceridade que é falta de vontade. Porque, não tem recurso. O plano de cargos e carreiras não é para ser cumprido no ano que vem, nem esse ano. Todo o plano de cargos e carreiras começa a se cumprir, geralmente, 2 anos na frente. Né, gente? Vamos reconhecer. Foi criada uma comissão, mas não foi oficializada. A comissão, o prefeito citou as pessoas, citou até a pessoa representando o prefeito, que seria a vice-prefeita, certo? Então, o plano de cargos e carreiras está aí como uma necessidade, né, gritante, urgente. Outra
Outra questão que não foi cumprida e a gente solicita, viu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o aumento, o reajuste para quem ganha mais de um salário mínimo. Tem categoria aí, gente, que está com 8 ou mais de 8 anos sem receber reajuste. Isso é muito sério. Né? Sem receber nada. A gestão não é só essa, né? A gestão não corrige nem a inflação desse povo. Então, quem ganhava R$ 2.000 em um cargo há 8 anos atrás, imagine aí. O que é R$ 2.000 há 8 anos atrás, hoje não é os mesmos R$ 2.000 em 2025. Então, o que a gente solicita desta casa é apoio, projetos nesse sentido, de valorizar quem está lá, gente, trabalhando. Né? Não é favor, é a questão de justiça. Não é assim? E se não pode dar o ideal que a categoria pede, mas o que é que se pode ser concedido? Né? Então, a gente está aqui nesse momento para reconhecer o que foi concedido e apresentar isso aqui como violação de direitos. Né? E assim, a gente, desculpe, mas a gente não entende questão de falta de recurso e nem concorda. Né? A gente sabe que tem as dificuldades, primeira gestão, tem tudo, mas após um concurso, ainda tem muita contratação. Então, nós, servidores e servidoras públicas, não vamos pagar a conta por ter tanta contratação na folha de pagamento. Nós não vamos pagar a conta. Não podemos pagar a conta. Então, nós estamos aqui, como eu já disse, não seria nem o momento de um debate, porque apenas foi um fato. Aconteceu tudo isso, passou o ano todo, a questão do vale alimentação foi garantido, e só para elucidar uma questão do vale alimentação, viu, senhores vereadores? E Limoeiro do Norte paga em folha como a Bolsa do Tempo Integral. Paga em folha de pagamento sem precisar de cartão. Então, o que se diz? Não, é muita burocracia. Lá em Limoeiro, em São Gonçalo do Amarante, em muitos municípios que eu fui agora, uma formação em Fortaleza da FETANCE, é muito tranquilo isso. Né? Tem o dinheiro? Tem a lei? Tem, e até agora não recebeu. O prefeito assegura que vai pagar a partir de outubro. Mas o pessoal, principalmente final de ano, quer o dinheiro na conta. Então, foi feito, quando a gestão quer, resolve. Lá em Limoeiro não é em folha suplementar, não afeta a lei de responsabilidade fiscal e foi igual à bolsa do tempo integral. Então, se for o caso, a gente solicita que os vereadores e vereadoras que façam uma emenda àquela lei, não sei nem se juridicamente é assim, para que se pague até esse cartão aparecer. Certo? Porque assim não é a questão só financeira, gente, é o respeito a essa categoria. Foi prometido dia 10 do mês passado, e a categoria pergunta para a gente, e a gente tem que dizer isso. Certo? Então, assim, eu finalizo aqui, eu acredito que não tem muitas dúvidas, mas eu não poderei continuar aqui nesse espaço. Certo? Nova, eu queria só que a senhora pudesse aguardar, né, rapidinho aí, antes de você sair, também nós vamos ter outras atividades, mas lhe agradecer, né, pela sua presença aqui, a presença de todos que fazem o sindicato. Eu, na missão de presidir essa casa, eu me sinto aqui também no direito de fazer rapidamente uma fala no sentido de reforçar o compromisso que os vereadores, que as vereadoras têm com todas as pautas dos servidores deste município que chegaram aqui, todas as pautas tramitaram em tempo hábil para que pudesse obviamente, atender a demanda dos nossos servidores, mas na vida a gente precisa ser reconhecedor daquilo que nós já conseguimos avançar. Nós avançamos muito. Eu acho que, pelo menos eu considero, né, esse primeiro ano da gestão do prefeito Zé Filho como um dos melhores prefeitos para o sindicato. Eu acho que tem sido um dos prefeitos que mais tem dialogado com o sindicato e colocado em prática o que foi determinado.
A gente tivemos esse ano a lei do reajuste dos servidores, nós tivemos a progressão na saúde, progressão na educação, nós tivemos a licença-prêmio sem ônus, que já está valendo, que já teve concessão no município, e nós tivemos o Vale Alimentação. Agora, nós não vamos nunca ter a resolução de todos os nossos problemas em um único ano, e principalmente no primeiro ano de um governo que ele trabalha com o orçamento do ano anterior. Então, ele precisa se preparar. Enquanto a senhora falava aí, eu já fiz aqui algumas ligações para a gente poder discutir esse assunto com mais propriedade. O Vale Alimentação, de fato, está no processo de licitação e elaboração dos DFDs, enfim, de todas as peças que são fundamentais para que o processo possa, de fato, acontecer. O interesse do prefeito, inclusive eu ouvi ele conversando com um comerciante da cidade, é que os comerciantes do nosso município possam também ser beneficiados com esse Vale Alimentação, porque os servidores vão fazer a compra no nosso município, aquecendo a economia, também valorizando os profissionais. Eu tive a oportunidade de participar de forma rápida de uma reunião com a nossa querida vice-presidente, professora Kátia, tratando sobre as questões de igualdade racial. Já chegou agora uma lei também aqui na casa, tia Kátia, eu vou até comunicar a senhora, o dia para a senhora vir participar aqui conosco, que trata sobre a igualdade racial. Nós avançamos muito, nós sabemos que tem coisas que, de fato, precisa melhorar, que o município precisa ser valorizado, mas em um único ano nós temos já todas as categorias de Jaguaribaras beneficiadas com alguma coisa, Quem trabalha na educação teve suas progressões, quem trabalha na saúde teve. Não é o que a gente precisa, mas às vezes nem na casa da gente a gente tem tudo o que a gente quer por conta das nossas limitações, quem dirá no município pequeno como o nosso, né, que enfrenta tantas dificuldades. Nós tivemos a lei da licença, que agora não vai ter mais prejuízo aos servidores, né, que é outra conquista importante. Eu já vi diversos servidores comemorar isso. E agora o Vale Alimentação, quando for efetivado, que vai dar a condição do servidor que recebe até um salário mínimo de poder ter também, né, essa ajuda de custo, digamos assim, né, esse Vale Alimentação, para que ele possa lhe retribuir. Então, eu queria aqui colocar a Câmara Municipal à disposição do sindicato, à disposição do prefeito, mas que a gente possa ser muito justo no reconhecimento de que nós avançamos muito em 11 meses de trabalho, digo nem 11, porque janeiro é um mês praticamente perdido, né? Todo mundo está se organizando, e aí de fevereiro para cá tem tido muito trabalho. Precisamos avançar, claro, sempre que a gente tiver a oportunidade de avançar, isso é muito importante, porque o servidor valorizado, um servidor bem remunerado, ele vai certamente render mais no seu trabalho, ele vai ter mais interesse em ir para a sala de aula, ele vai ter mais interesse em chegar cedo na escola, ele vai ter mais interesse em atender bem a população. Agora, tem certos momentos que a gente precisa ter um pouco de cautela, entender as dificuldades, porque um município pequeno, ele também precisa, além das dificuldades de manter suas despesas, se adequar com a lei de responsabilidade fiscal, porque às vezes a gente se torna até contraditório em certos pensamentos nossos, não falo nem do sindicato, mas de maneira geral, a população, às vezes a gente critica o prefeito, o gestor que tiver. O prefeito tem que contratar as pessoas, tem que botar para trabalhar, está faltando isso, está faltando aquilo, tem que aumentar isso, tem que aumentar aquilo. Aí, quando o cara atinge a lei de responsabilidade fiscal, ele vem com as contas negadas, aí a turma vai e mete o aço. Rapaz, o prefeito é irresponsável. Então, assim, às vezes a gente quer uma coisa, essa coisa vai gerar uma reação que vai ter um impacto, e aí precisa equilibrar para que não fique no prejuízo nem o servidor, nem a administração pública. Mas eu quero, parabenizar o sindicato pelas lutas, pelos trabalhos, e dizer que essa casa estará aqui sempre à disposição para contribuir com esses trabalhos. E aí, a senhora vai ter que se ausentar, mas a Kátia, creio que vai ficar, né? Não, nós todos vamos, viu? Mas qualquer coisa a gente... Gente, eu gostaria... Só uma questão de ordem. Eu esqueci uma coisa muito importante, assim, a questão da LOA. Já foi finalizada, já foi aprovada a LOA do ano que vem? Já. Já? Não. Porque até 15 de dezembro, né?
Já foi aprovada. Vocês trabalharam dentro do prazo, não foi? Nós aprovamos em 30 dias da tramitação dela dentro da casa. Certo, porque assim, a gente ia solicitar já justamente isso, o que é que poderia entrar como valorização e tudo isso já para o ano que vem, para não ter esses problemas, né? E tudo começa nessa lei de diretrizes, na LDO e na LOAS, né? Então, era só isso assim, que eu queria, mas aí vocês disseram que já, né, vamos torcer que sejam contempladas, né, nossas pautas, né? Só uma questão de ordem, senhor presidente. Mesmo na ausência da oradora, como é público os nossos pronunciamentos, depois elas podem fazer a leitura ou não sei, mas eu queria que deixasse aberto para a gente fazer o comentário sobre esse assunto, que eu tenho um debate muito grande sobre a questão da licença-prêmio, tá entendendo? Que eu acho que não precisava nem de legislação municipal para isso. Porém, eu queria deixar, no meu momento de falar, mesmo na ausência da oradora, eu queria pedir a Vossa Excelência que continuasse com o rito, que é o rito que está estabelecido no regimento interno, que a gente fizesse esse pronunciamento, depois ela ouviria, se achasse conveniente, responderia ao gabinete, ou vinha de novo aqui na tribuna, mas aquela história, eu escrevo muito, mas escuto mais, eu vou construindo o meu entendimento de acordo com o que vai acontecendo em sessão plenária. Aí eu tenho dúvidas aqui, senhor presidente, mesmo na ausência, eu queria que você obedecesse o rito do regimento interno e deixasse que a gente levantasse os debates, fizesse aqui como fossem as perguntas, depois, posteriormente, após aí um tempo que, se assim o desejar, deixava para depois elas dar essa resposta a gente. Não, tudo bem, Excelência. Se eles pudessem deixar alguém aqui, é importante para a gente concluir a participação, né? Agora, se o sindicato não puder deixar alguém para ouvir num momento tão importante... Se não for muitas dúvidas, a gente pode ficar uns 15 minutos, né? Não, mas a gente pode, para agilizar os trabalhos, nós podemos abrir a participação para dúvidas com o sindicato, nós vamos abrir em ordem, cada vereador, nós vamos estabelecer o tempo que o nosso regimento permite, de 2 minutos, para que a gente possa agilizar, porque são 9 vereadores, eu abro mão da minha fala, mas já vai aí 20 minutos, né? Então, nós vamos por ordem alfabética, de forma rápida, para que a gente possa agilizar. Posso iniciar a chamada? A Sua Excelência, vereadora Damiana Negreiros. Sim, vou iniciar. Eu quero só aqui agradecer a presença do sindicato, né, já cumprimentei a todos, né, dizer da importância, né, do trabalho do sindicato junto aos servidores públicos, dizer da responsabilidade, né, do direito e dever de cada um, né. É sempre bom lutar, né, porque nas lutas que a gente consegue as vitórias, né, essas lutas vêm de muito tempo e a gente precisa continuar. E dizer dos avanços, né? Foi pouco, mas teve algum avanço, graças a Deus. E esperar, né, a melhoria nos outros itens, né, que está faltando ser cumprido, mas o prefeito Zé Filho, ao meu ver, ele já iniciou, né, já, graças a Deus, com o sindicato, pelo menos assim, eu percebo, né, a interação dele com o sindicato, né, ele nunca colocou dificuldade para atender vocês, né, a classe, e isso é importante. Eu sei que alguns projetos aqui já foi votado ainda, não foi ainda cumprido, não sei se é por causa da burocracia, né, veio da tecnia de alguns projetos que não está ainda, já está em lei, mas ainda não está, né, ainda executando em folha, né. Mas a gente espera que seja atendido, né, todos os desejos dos funcionários, né, que, principalmente na doença, né, que nós temos o direito, né, de adoecer, e a gente adoece mesmo, né, porque a gente trabalha muito. Aqueles que trabalham muito adoecem mais, que se preocupam mais, né. A gente sabe que tem aqueles que trabalham, mas não tem muita preocupação com o trabalho. Esses que têm preocupação, eles adoecem muito da ansiedade, porque a ansiedade faz parte da nossa vida. A gente quer cumprir todas as metas, às vezes não dá tempo, né? Mas tem o direito, né, quando está doente, de se cuidar para cuidar do outro, né?
E a gente espera, né, que as progressões, né, Nova, que é o que mais os funcionalismo cobram, né, essa progressão, né, Seição, porque é importante a progressão, está em dias. A gente sabe que que o prefeito Zé Filho não vai poder cumprir todos os atrasos que ficou nas outras gestões, né? Eu espero que ele melhore no próximo ano, porque já foi votado o orçamento esse ano, né? Esse ano já está encerrando. A gente só agradece o que já foi feito, né? E vamos cobrar no próximo ano, né, as outras pendências que tem aqui no sindicato, né? Dos servidores públicos, principalmente na educação, na saúde, e lutar, né, por essas outras categorias, né? Agradecer, pedir a Deus, aproveito aqui a sua presença, Nova, juntamente com a sua equipe aqui, os professores, né, professores da saúde e da educação. Você e a Cátia, que é uma grande lutadora aqui pela classe, né, dos servidores públicos, e eu acho importantíssimo, né, que é só nas lutas que a gente consegue as vitórias, né? Então, agradecer a Deus, a vocês, desejar desde já um Feliz Natal, um ano novo, que o ano novo seja bem cheio de esperança, né, para a gente resolver mais as coisas com mais facilidade e com mais recursos. Muito obrigada. Continuando na ordem, né, agora a palavra está com a gente. Eu quero agradecer ao sindicato, né, dizer que admiramos muito o trabalho de cada um de vocês, é de suma importância. Também não podemos deixar de reconhecer, como a própria reconheceu aqui em tribuna, alguns avanços que nós tivemos em diversas áreas. E também dizer que esta casa, eu como vereadora também estou de olhos atentos e solicitando dia a dia, nem tudo nós postamos nas redes sociais, algumas pautas que foram abordadas aqui, sobre a questão racial. Foi um dos nossos primeiros requerimentos, pedindo, através do projeto de indicação, a criação do Conselho de Igualdade Racial, assim como o Fundo Municipal de Igualdade Racial. O prefeito mandou para esta casa, está sancionado como lei. E agora veio um núcleo, para avançar ainda mais, mas sabendo que já fizemos isso antes. Fizemos também nessa casa, fiz um requerimento, uma solicitação pedindo ao prefeito para a questão salarial das pessoas que se encontravam em defasagem salarial. Obtive a resposta que iria ser feito um estudo para depois, posterior, nos responder também. Solicitamos nessa casa. E, se eu não me engano, há 2 sessões anteriores, solicitamos também a contratação de um profissional para poder realizar a questão dos laudos, já que o já tem esses laudos, mas para comparação, para poder se dar 20% ou 40%, o que for de direito do cidadão. Então, só para finalizar, estamos de olhos bem atentos, trabalhando, reconhecendo o que é feito e pedindo para ser feito mais também, porque os trabalhadores precisam e a gente entende o momento da gestão e entende que tivemos avanços, mas também não podemos deixar de entender que podemos avançar mais, porque quando nós só reconhecemos que já tivemos muitos avanços, nós deixamos de dizer que nós podemos avançar. É na nossa vida pessoal, como profissional e em todos os aspectos da nossa vida. Avançamos, mas precisamos avançar mais e saiba que esta vereadora aqui está de olhos bem atentos às pautas aqui abordadas. Passo a palavra agora para o vereador FJ Dedé. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos do público, especialmente que a professora Irinete, mais carinhosamente com o nome de Nova. É bom chamar Nova, que fica sempre nova, né, Nova? Nunca envelhece, está chamado como Nova. Não, 2 assuntos bem rápidos. Licença-prêmio e vale-refeição. Licença-prêmio, eu tenho uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, certo? Que foi, inclusive, se eu não me engano, tema repetitivo, que é o número 10.086, de 97. O que é que diz lá? Tem que ter para servidor público federal, estadual e municipal. Acabou. Se a gente colocar na legislação do município, vai ser apenas uma ratificação, vai ser apenas uma legislação extravagante, porque já existe uma decisão precedente de efeito repetitivo do STJ. Então, não tem nova, o que não fazer, a não ser o servidor público, isso é a minha opinião, certo? Salva aí melhores juízos, mas não tinha o que fazer do que naquela hora, naquele momento, os 5 anos, que teve um servidor público do município, até carro comissionado ou seletista, que passou 5 anos, que não respondeu a um processo administrativo disciplinar, que é uma pessoa assídua, ela faz o pedido ao prefeito. Se o prefeito negar, mandado de segurança. Baseado em quê? Na decisão do Superior Tribunal de Justiça de número 1086. Então, não tem o que discutir. Licença-prêmio, botar na legislação municipal, vai ser apenas uma legislação extravagante.
Porque já vem uma decisão de cima. Já está judicializado. Pô, pronto, não tem o que fazer. E mandado de segurança um a um. O cara entrou pedindo. Isso é o caso. Deixar de legislar para botar, assim, ampliar, vamos dizer que licença prévia que é 3 meses, aí o prefeito aqui quer botar 4 meses. Está valendo, porque não está dando prejuízo ao servidor, tá? Pelo contrário, está beneficiando com mais um mês. Então, essa situação, vale transporte, vale a limitação. Eu fiz uma crítica aqui, que eu incluí em tribuna, que eu sou altamente revoltado com isso aí. Primeiro, onde eu estava, o diretor do sindicato, eu tinha R$200, se não me engano, para a refeição, e tinha mais R$500 para ajuda de custo e lucro cessante. Aí, o meu coleguinha aqui tinha só R$25. E eu vejo que alimento é vida, alimento é necessidade. Primeiro, do vigia da empresa ao presidente da empresa, eu acho que o valor do vale era para ser um valor único da alimentação. Vale a alimentação. Eu não estou falando ajuda de custo, eu não estou falando lucro cessante. Só para mim concluir bem rapidinho. Então, eu toda a vida debati e bato nesse intervalo aqui. De valor de vale transporte, eu só quero chamar vale transporte, que a gente paga lá vale transporte, vale alimentação. Valor de vale alimentação, para mim, era para ser único, tanto faz ser para o presidente, como para o auxiliar civil gerais. Agora, ele tem uma representação. Ele vai almoçar com diplomatas, não sei com o quê. Aí ele já vai para um outro grau. E outro detalhe. Aos meus olhos, questionei isso aqui nessa tribuna onde Vossa Excelência está. Aos meus olhos, eu não achava justo que fosse apenas para uma determinada categoria de servidor público, mas para todos. O que foi dito aqui? Que era uma abertura, certo? Que o sindicato estava concordando com essa abertura e que ia iniciar com essas pessoas que estavam ganhando pouco, que não estava ganhando bem. Foi isso que me falaram. Então, já sobre o vale alimentação, eu acho correto, vocês aí tentarem aí se organizarem, tentar conversar com o prefeito, e quando vier um projeto de lei desse, eu preparei uma emenda para nivelar todo mundo vale alimentação. Mas não sei se foi, eu não sei se eu liguei para a Cátia, para alguém, disse, não, já houve, vai ser para essa determinada categoria de claque, de servidor público, para depois ampliar para os demais. Ou seja, se o sindicato estava concordando, se o prefeito estava dando e ampliar no futuro, até o salário, não foi assim, Germar, que fez aqui, vereador? Então, me convenceu isso. Se o sindicato é o defensor, está concordando, e isso é bom para as partes, que sou eu para criticar. Mas eu estou aqui para apoiar aqui qualquer tipo de projeto de lei que venha a valorizar, a beneficiar o servidor público. E acho até melhor, porque quando eu falo servidor público, eu falo do auxiliar de serviços gerais ao prefeito municipal, porque eu já fui auxiliar de serviços gerais e já fui vice-prefeito, certo? E o meu prato de comer era o mesmo, quando eu era auxiliar de serviços gerais e quando eu fui vice-prefeito. Então, é uma matéria que a gente deve debater. Eu queria até pedir aqui a vocês, que faz parte do corpo dirigente dos servidores públicos do município de Jaguaribara, que quando tiver uma matéria dessa de interesse, ou faz logo, pede uma audiência pública, ou chama a gente para ir conversar, para a gente vir amadurecido. Não quer dizer que eu vou votar a favor ou contra, mas eu já venho baseado em algum sentimento, como eu estou aqui baseado. Diz isso a prêmio, eu acho que o Jaguaribara não precisa mais votar. Por quê? Porque já tem o STJ decidindo com o tema repetitivo. Então, mas a alimentação já precisa. Por quê? Porque é um benefício que tem que ser autorizado por força de lei. Então, esse debate, era só isso que eu queria falar. Vereador Netinho, que ele me pediu a parte, eu conselho... Não, era só para pedir para o senhor terminar, excelência. Olha aí. Pelo tempo, excelência. Pelo tempo. 2 segundos. Tá bom. Então, tá jóia. Então, esse daí é o meu debate, é o meu questionamento, e eu devolvo a palavra agora, mesmo atrasado. A sua excelência, vereador Germar Barbosa. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, sindicato, mais uma vez. Na verdade, o prefeito, como a própria presidente do sindicato disse, foi um dos melhores em negociações, em conversas. Então, nós temos que parabenizar o prefeito. A respeito da licença, sim, e o prefeito não quer violar direito de ninguém.
palavra, eu acho que não é bem essa, porque o prefeito ele é de conversa, é de sentar em mesa com qualquer pessoa, ele gosta da negociação, ele gosta que ambas partes fiquem bem. Então, a palavra aí, eu acho que não é necessário violar, porque a intenção dele não é violar direito de ninguém em Jaguaribara. Ele está aqui, é uma pessoa simples, é uma pessoa de família simples, então a intenção dele não é essa. A respeito da licença, eu acho que já tem 5 pessoas gozando da licença. Eu acho que eu até parabenizo. Eu acho que essa lei, nós aprimoramos, nós vereadores, não está com 30 dias. 30 dias, né, no máximo? 30 dias. Se já tem 5 pessoas gozando, eu acho que o prefeito está de parabéns. Deveria ter mais, mas com certeza o impacto da folha é muito grande, como Vossa Excelência sabe, todos os vereadores sabem, toda a população sabe. Então, tenho certeza, se ele der mais 5 ou mais 10, o nosso presidente foi muito feliz quando disse: o prefeito está trabalhando com o orçamento do ano da gestão passada ainda. Então, nós temos que ter uma cautelazinha para que não aconteça piores coisas, de deixar de fazer seu pagamento em dias. Todo dia 30 o dinheiro está na conta, graças ao nosso bom Deus. Então, nós temos só que devagarzinho, de vez em quando, pisar no freio para não fazer as coisas erradas. Então, senhor presidente, que esse mês dê mais 5, 10 pessoas de direito, que já é direito. Licença é direito, como todos nós aqui sabemos. Só que nós aprimoramos aqui em Jaguaribara para que não venha nenhum desconto. Em relação ao Vale, como o nosso presidente disse também, está em licitação. Com certeza, já daqui para o dia 10 vai ser resolvido para que já comece também a pagar esse vale de alimentação. Com certeza vai acontecer isso. Então, para não ser chamado a atenção, obrigado, senhor presidente. Não, excelência, obrigado. Eu queria só, antes de passar para o próximo orador, pedir licença a todos. Infelizmente, vou ter que me retirar da sessão, passar aqui a presidência à nossa vice-presidente Miriam e já convidar a vereadora Damiana para ocupar aqui a mesa, porque eu vou ter que acompanhar minha sogra agora, vai ter que passar por um processo de cirurgia, eu tenho que ir agora com eles a Limoeiro do Norte, e aí não posso mais participar aqui, mas eu quero agradecer imensamente a todos, parabenizar pela luta, pelo trabalho, dizer, Marquelos, a você, vereador FJ Dedé e a vereadora Damiana, que eu preparei aqui, junto com a equipe da Câmara, uma surpresa para vocês. Vou dizer logo que eu vou ter que sair, mas ficou um bolo aqui para cantar os parabéns para Vossas Excelências quando terminar a participação aqui dos colegas, tá certo? Que Deus abençoe e ilumine a todos. Fica transferida a presidência, nesse momento, a vereadora Miriam Bandeira. Continuando na ordem, com o pastor João Luiz Almeida, Sua Excelência, vereador. Bom dia mais uma vez a todos aqui presentes. Eu estive conversando com o prefeito Zé Filho recentemente, inclusive está tentando resolver um problema aqui nessa casa sobre o orçamento, né? Que o orçamento vai superar a expectativa, né? E vai tentar resolver aqui sobre LOA, LDO e PPA, né? Porque ele tem trabalhado muito e tem conseguido muitos recursos para o município de Jaguaribara, né? E com isso, ele tinha uma previsão de orçamento fixada e essa previsão vai ter que superar as expectativas, né? Eu sei que, como a nova presidente do sindicato mencionou aí, falou que o prefeito tem sido um dos prefeitos que tem dialogado com o sindicato, com os servidores, né? E eu sei que o sindicato ela tem a missão de defender o funcionário público municipal, né? Essa é a missão, de lutar pelas causas dos profissionais, né, municipais, né? Essa é a missão que o sindicato tem, a responsabilidade, nós sabemos, né? E eu sei que esse diálogo, né, entre o sindicato, os servidores e a gestão é de muita importância. Eu tenho só um problema aqui para me citar aqui, mencionar. Eu queria até pedir o apoio do novo líder do governo, né,
para ver se o gestor teria condições de sentar com alguns funcionários que já estão aposentados, né, e que ganharam na justiça, né, licença-prêmio, e ganharam algumas causas na justiça, e estão tendo dificuldade de pelo menos ter uma notícia, porque só se paga alguma coisa se tiver no orçamento, né? Se não tiver no orçamento, não pode pagar dívida, né? Então, assim, para ver se o prefeito, eu sei que ele vai ter essa abertura, pudesse se reunir com esses funcionários, né, que ganham essas causas, com o sindicato, com a participação do sindicato, para pelo menos falar alguma coisa de previsão, né? Se tem como colocar no orçamento do próximo ano, como é que está, se a prefeitura vai pagar. Eu sei que são causas que muitas vezes não tem nada a ver com a gestão, vem se arrastando de outras gestões. Mas um dia, um gestor vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar, porque eu sei que tem como adiar, tem como prorrogar, ir prorrogando, né? Mas eu acho que seria uma boa, se a gestão tivesse condições, de tentar amenizar essa situação, né? Porque eles estão ali já aposentados, mas precisa desse recurso, né? E eu acharia importante, né? Eu sei que o prefeito não vai colocar dificuldade, né? E vai sentando com esses funcionários aposentados, com o sindicato e com a própria gestão, tudo junto, eu acredito que tem como ter uma previsão, né? Pois muito obrigado aí. A Sua Vai Excelência, juntar com o de Dedé, o menino. a Sua Excelência, vereadora Juscemeire Freitas. Bom dia, presidente. Bom dia, Nova. Posso chamar assim, né, Nova? E todos os colegas funcionários. Essa casa sempre estará de porta aberta, né? E defendendo os direitos do servidor. Porque nós também somos servidores públicos. Né? Nós não podemos tirar os direitos do servidor. E como na fala da presidente do sindicato, né, já ela mesma veio aqui para dizer o que foi, né, de alcance e aqueles que ainda não alcançou durante esse ano. Mas é o primeiro ano e, com certeza, as demais coisas que não foi concretizada, próximo ano, continua a luta e nós aqui, junto com vocês, juntos, faz a união e vamos vencer, né, a cada critério que ela colocou que não foi ainda avançado. A gente parabeniza o prefeito porque essas demandas não veio na gestão dele, e sim, né, de muitas gestões, e já foi avançado alguns critérios, alguns pontos que Nova já colocou. Falta outros pontos, falta. Mas no próximo ano, né, continua a luta, vamos continuar aqui em prol dos funcionários, né, em parceria com o sindicato, e Deus ajudando, vai dar tudo certo. Porque aonde o diálogo não resolver, a briga não resolve. Né? Como Nova diz, que é um prefeito que está às portas, foi um dos prefeitos de diálogo junto ao sindicato, e eu creio que junto ao sindicato, junto ao Poder Executivo e junto à Casa, nós vamos conseguir. E pode contar conosco o que vier em benefício aos direitos do servidor, de cada categoria, estamos aqui para apoiar e lutarmos juntos. Obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Marquielvis Granja. Parabenizar o sindicato em nome da Nova, né? Quero reconhecer o trabalho do prefeito, Zé Filho, que é um prefeito que sabe dialogar, conversar com as pessoas. E que também já avançamos muito e ainda vamos avançar muito mais, se Deus quiser. Mais uma vez, bom dia a todos. Dizer aqui que eu admiro muito o sindicato, o trabalho do sindicato e de todos os envolvidos. Dizer que eu sou funcionária, né, Kátia? E sei do tamanho da luta do sindicato de Jaguaribara. Eu admiro demais, desde o tempo de João Paulo, que era presidente. Seição, minha colega de trabalho está aqui, ela sabe a luta, né, Seição? João Paulo,
na frente, os funcionários atrás, e a gente nada de conseguir, né? E hoje quero aqui parabenizar o prefeito por dar apoio, porque eu chamo isso aí de apoio, a consideração que ele tem, não só pelo sindicato, mas pelos trabalhadores. Ele recebe, como a presidente do sindicato está aqui na tribuna, falando, dizendo que sempre que procura ele, está sempre à disposição para conversar, negociar. Então, eu conheço essa luta aí, Nova, de muitos e muitos anos. E hoje vocês estão tendo o privilégio de ter um prefeito que está tendo consideração e recebendo a esta classe. E hoje nós já estamos com a vitória que a gente vinha de muito tempo, a licença prêmia, que é muitos funcionários com muita licença acumulada que não tiravam por conta disso. Porque o dinheiro, não adianta você tirar uma licença, ficar em casa no final do mês e você não ter dinheiro para pagar as contas. E hoje você tem direito a tirar uma licença sem nenhum desconto. Então, prefeito, você está de parabéns por esta conquista e este reconhecimento pelos funcionários. Meu muito obrigado. Quero aqui suspender a sessão por 15 minutos. Ei, eu mas só você vai concluir em 3 minutos. A dúvida de João Luiz e de Dedé. Você vai responder, né? Não é polêmica, pronto. não. Pois tá bom, tá. Assim, achei interessante a colocação de Francisco José, quando ele diz assim, que ele, ou ele ligou para a gente, ou a gente ligou para ele, né? Aí ele estava confundindo a questão do vale com diária, essas coisas, né, de ajuda de custo e tal. Mas eu entendi a colocação dele. Só que, assim, para vocês entenderem o que é, antes de tudo isso, o que é que tem, gente? A negociação. Então, esse valor não era o que a gente queria mesmo, não. R$200 não era o que a categoria queria. E não era só para esse público que a lei contemplou. Nós gostaríamos que o vale fosse para todos os que ganham o salário mínimo de nível médio. Porque quem tem o noturno, ele tem o noturno porque ele trabalha à noite, não é uma vantagem. Entendeu? Quem tem, o que mais que pode ter? Qualquer uma. Agora sim, a gente defendeu que não podia ter duas coisas que a gente defendeu. Tinha que estar no cargo, de auxiliar de serviço, acho que todo mundo está ali, né? Tinha que ser esse critério. E a outra coisa, que não poderia estar recebendo gratificação. Gratificação é outra coisa. Quem está em desvio de função já não está mais na função. Então, né? Insalubridade não é gratificação. Noturno não é gratificação. Entendeu? O desejo da categoria era outro. Mas quando vai se negociar, gente, é aquela história. No final das contas, é pegar ou largar. Mas aqui fica nosso desejo de ampliar. Né? Pode ter vale combustível, pode ter outro tipo de incentivo. Mas o nosso desejo era que todos, de nível médio, recebessem. Então, Dedé disse, vocês estão concordando? Quando chegou a esse ponto, já a gente foi igual a luta do Castanhão. A gente foi contra, mas teve um momento que a gente concordava? Não. Teve um momento que a gente tinha que ficar aberto e lutar pelo que a gente ia querer de direito, entendeu? Então, só para elucidar que não é exatamente, né, Dedé, vocês estão concordando, então, se vocês estão concordando, eu também concordo. Aí, eu acho que, na época, eu disse, mas entendi que ele ligou querendo entender melhor. Né? Então, Nova. Então, para finalizar... Sim. Nova. Então, em cima do básico, né? No caso, né? Em cima do básico. básico. Poderia ser em cima do básico, aí dava certo. Outro defeito que aconteceu, para vocês entenderem que nem tudo o que acontece, a gente está de comum acordo, mas nós não podemos estar só armado, né? Não teve o quê? A previsão de reajuste. Não teve. A gente questionou em mesa de negociação, numa reuniãozinha que houve até sem muito planejamento. Não houve isso, então é arriscado ficar... A lei pode contemplar, sim, o plano de cargos e carreiras contempla, por que um vale alimentação não pode contemplar? A outra questão, quando o João Luiz, né, o pastor, o presbítero, fala a questão, essa demanda que ele falou é muito importante,
Por quê, gente? Não dá para a gente falar tudo aqui, a demanda é grande. Nós somos sindicato de todos os servidores, então o tempo aqui acaba sendo curto para falar todas as demandas. Mas ele falou uma demanda super, super importante. Tem gente aí, pessoal, fazendo uma verdadeira peregrinação para receber R$4.000, complicado aí na justiça. R$4.000. Eu disse à senhora que se ela tivesse gastando combustível para ir lá no sindicato, ela já tinha gastado esse dinheiro todo de combustível. R$4.000 de licença, prêmio, que teve que se colocar na justiça. Então, quando o vereador coloca isso, né, é interessante. Né? Tem acordo, tem um grupo até de professores que também tem isso. Ele assegurou que pagaria, pode ser pago, nem entrou na justiça, essas pessoas aí, nem entraram na justiça. Estão fazendo um acordo com o prefeito, recurso tem, porque nós soubemos que agora entrou emenda para pagar pessoal, que não podia, não vinha as emendas, né, para pagar pessoal. Então, que pague, gente, as pessoas estão esperando, as pessoas têm seus orçamentos apertados, esperando essa decisão. Então, agora sim tem, né, já que vamos considerar que tinha dificuldade financeira. Mas agora tem a emenda que pode sim, que foi divulgada na Conferência de Saúde. Então, assim, tem pessoas, pessoal, que é crítica a situação, principalmente dessa senhora, que está pendente apenas com R$4.000 para receber. Com R$4.000. Entendeu? De problema de precatório. Sim, João Luiz, os precatórios, ele não vai dizer assim, João Luiz tem um precatório para receber em 2026. Não é. Tem o recurso de precatório no geral. Aí, quem entrar na fila lá, aí recebe o precatório, ou RPV, uma coisa assim, né? Mas tem essa previsão na LOA, né? Na LOA. Eu confundo, às vezes, LOA com LDO, mas é na LOA, certo? Então, tem essa previsão para pagar, sim. Quem ganha na justiça até junho ou julho, recebe no outro ano. Né? Quem ganhou na justiça até junho ou julho, recebe em 2026, vamos supor. Mas quem a sentença saiu agora, no final do ano, entra no orçamento do ano que vem para pagar em 2027. O mais, gente, eu agradeço, viu? E a gente vai aqui, mesmo sabendo com os avanços, o que a gente deseja como a licença-prêmio, que amplie, porque o quadro, a fila é grande, que possa ampliar, considerando os problemas que a gente tem, que é conhecido de todos, porque quem está aqui, né, ou tem um familiar servidor, ou tá, né, a Miriam, ou está no espaço de trabalho. Né? Então, a questão é, vamos avançar mais. Nós, como sindicato, não podemos estar aqui. Só avanços, foi legal, foi bacana, e ficar nisso. Tá? Então, boa semana a todos, e que a gente possa, no ano que vem, ter mais conquistas.